Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu vim aqui hoje apresentar meu trabalho de literatura do terceiro trimestre, o último da escola. Amém. Eu vou tentar ser um pouco breve, porque não quero tomar muito tempo de vocês, mas a minha parte é muito extensa, gente, de verdade. Eu acho que foi uma das poesias mais extensas que tem no livro. O livro é esse, Romanceiro da Inconfidência. Ele é muito bom. Apesar de ser escrito todo em poesia, em poema, tem algumas partes que são muito subjetivas, mas tem outras que são totalmente objetivas, muito, muito, muito fácil a leitura. Não parece, mas é. Então vamos começar. O meu romance é do 26 ao 30, né? Dado pela professora Sueli. Eu vou falar especialmente do Tiradentes. Eu vou deixar a Inconfidência em si para as outras pessoas falarem, porque a minha parte é o Tiradentes, é a história dele, é o início da trajetória do Tiradentes. Como vocês sabem, espero, o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, e ele, por incrível que pareça, foi o único ativista do movimento condenado à morte. Muitos famosos, muitos escritores famosos, como Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, ele foi um ativista também desse movimento, mas felizmente ele foi exilado em Moçambique e não foi condenado à morte, só o Tiradentes. Seu apelido está vinculado à sua profissão de dentista amador. Porque o Tiradentes, ele ficou órfão muito cedo. Então, sua primeira profissão foi essa, de dentista amador. Depois, ele foi minerador e, por fim, ele foi alferes da cavalaria. Quando ele virou alferes da cavalaria, ele subiu. Ele agora participava da elite brasileira. Então, ele começou a estudar e suas ideias eram baseadas no iluminismo, aquele iluminismo europeu, lá do século XVIII. Muitos filhos de ricos da elite daqui do Brasil estavam indo estudar em Coimbra, então traziam essas ideias para cá e o Tiradentes acatou muitas delas. Então, aqui as ideias do iluminismo. Quando entrou, o Império colocou como governador da capitania de Minas Gerais o Visconde de Barbacena. Esse Visconde de Barbacena, primeiramente, ele retirou o Tiradentes de alferes da cavalaria. Então já começou né? Ele já começou a ficar com raiva e tudo mais. E depois ele criou a derrama. O que era a derrama? A derrama era uma lei que obrigava a pagar impostos altíssimos à coroa portuguesa sobre toda a exportação de ouro. Então, começaram a surgir as revoltas, grandes insatisfações do povo. E uma delas foi criada pelos inconfidentes, os chamados inconfidentes mineiros. E qual que era esse plano dos inconfidentes mineiros? Simplesmente matar o Visconde de Barbacena. E qual era o objetivo disso? Era derrubar a monarquia e implantar a república. Essa era a maior vontade do Tiradentes. Só que então Joaquim Silvério, um colega de Tiradentes, o entregou todos os inconfidentes. E o Tiradentes acabou na forca, infelizmente, como a gente conhece na história. Por que o Joaquim Silvério fez isso? Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Vamos começar então. O primeiro romance é o romance 26, né? Da Semana Santa de 1789. E então, como que eu programei esses slides? Aqui vão ter alguns trechos e eu vou explicando os trechos para não ficar muito recheado. Então, aqui. Como pedra sem ruído, cairão as vossas rezas por desertos sem ouvidos. Esse trecho já retrata a religiosidade no romance e sua aproximação com a Inconfidência. Em cairão as vossas rezas é a vontade do povo que não é atendida pelo governo, gerando grandes insatisfações. Então aqui era como se o povo falasse e o governo nem escutasse, ele não tivesse nem aí. Então vamos lá, próximo. O romance 27. Do animoso alferes. Quem que era esse animoso alferes? Tiradentes, o próprio Tiradentes. Então vamos começar com alguns trechos.
Não há planta obscura que por ali medre de que desconheça. Virtude que encerre. Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil tiradentes, o animoso alferes. Então aqui a gente pode ver que ele é visto como um herói, ele é visto como um curandeiro, ele é visto como se realmente fosse a figura que representasse a Inconfidência, ele era uma pessoa muito importante. Por isso que ele é chamado de curandeiro, uma pessoa que cura a gente. É como se fosse Jesus Cristo. Jesus Cristo era chamado de curandeiro. E aqui realmente a Cecília faz algumas jogadas mais para frente. Joaquim Silvério vai ser chamado de Judas, vai ser comparado a Judas Iscariotes. Então aqui ela já começa suas comparações religiosas. Segundo trecho. Por aqui descansa. Ali se despede, que por toda parte o povo conhece. Então, aqui a gente vê que ele era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa popular, uma pessoa que o povo gostava, era a voz do povo. Ele representava a elite, mas o povo também gostava dele. Então, ele era querido por muitos. Próximo trecho. A bússola mira, toma para leste, 10 dias de marcha. O que foram essas marchas, 10 dias de marcha? Foi a marcha que o Tiradentes fez de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, até o Rio de Janeiro. Gente, ele fez 10 dias de marcha só para começar a mostrar as ideias dele para o público, tornar tudo a público. Ele implantava, ele chamava o pessoal, falava o que estava acontecendo com o governo. Ele começou a conscientizar a população brasileira, ele começou a levar a querer o pessoal a mostrar por que eles estavam descontentes com o governo. Aqui ainda desse capítulo. A terra tão rica e ó almas inertes, o povo tão pobre. Ninguém que proteste, se fossem como ele, a alta sonho entregue. Aqui fala de uma terra tão rica. Minas Gerais era uma terra extremamente rica, extremamente recheada de ouro. Por que são Minas Gerais? Porque são muitas minas. Tem a cidade de Diamantina também, que era rica em diamante. Então, são muitos metais preciosos, por isso terra rica e almas inertes, o povo tão pobre. Porque aquele povo que morava naquele lugar eram os exploradores, os que realmente exploravam, não os donos das minas. Os donos das minas normalmente nem moravam em Minas Gerais. Eles moravam em São Paulo. E eles pagavam para aqueles exploradores ficarem lá dia e noite. Muitas vezes escravos, muitas vezes contratados de fora, mas era um povo muito pobre e as terras eram muito ricas. Ninguém que proteste, se não fossem como ele, se fossem como ele, a alto sonho entregue. Então, assim, a Cecília Meirelles aqui, ela fala que se o povo fosse como Tiradentes, essa terra já tinha acontecido ao contrário. O pessoal já tinha se libertado dessa monarquia, desse pessoal que explorava. Outro trecho. Por todos trabalhava, a todos promete sossego e ventura, o animoso alferes. Por todos trabalhava, ele era uma pessoa extremamente popular, e aqui mostra de novo o heroísmo deles. Aqui mostra de novo o heroísmo do Tiradentes, que ele fala, a todos promete. Ele promete, ele fez uma promessa de sossego e ventura. Fala sem sentido, acaso repete, pois sente, pois sabe, já que se acha entregue. Nesse trecho, especialmente, é um pouquinho antes do Joaquim Silvério escrever as cartas de denúncia, mas o Tiradentes já começa a desconfiar que tem um traidor entre ele, que sim, tem um traidor que realmente já está planejando acabar com o movimento. Vamos lá, romance 28, da denúncia de Joaquim Silvério. Ai, que traiçoeiro invejoso, junta as ambições à astúcia. Veja a pena como enrola arabescos de volúpia entre as palavras sinistras desta carta de denúncias. Então aqui a Cecília já fala que ele é um traiçoeiro invejoso, porque ele queria ser o dono do movimento, ele queria ser aquela figura. E já que ele não foi,
ele vai entregar o Tiradentes através dessa carta de denúncias. As terras de que era dono valiam mais que um ducado. O que é um ducado? Um ducado era uma moeda europeia, mas também pode ser considerado um terreno, um pedaço de território. Com presentes e lisonjas, arrematava contratos, e deletar um levante pode dar lucro bem alto. Então, por que o Joaquim Silvério, na verdade, ele queria entregar o movimento também? Porque ele devia um alto dinheiro para a coroa, ele já tinha dívidas com a coroa. E a coroa, o imperador, ele falou que ele ia devolver uma parte em dinheiro para aquelas pessoas, uma parte de dinheiro não, uma parte, um valor para aquelas pessoas que encontrassem e entregassem os Inconfidentes Mineiros. Então é aqui que ele arruma, né? Ele quer delatar o crime por conta do lucro, que era bem alto. Então ele era uma pessoa gananciosa, como a Cecília Meirelles mostra pra gente. Romance 29, das velhas piedosas. Ai de quem na sua casa se deixar estar, sem supor o que, em sexta-feira santa, escreve a mão de um traidor. Então aqui começa, o Joaquim Silvério começa a escrever as cartas de denúncia. Diz que leva cartas que o senhor Visconde lhe terá confiado, que com seus haveres, se fosse na Europa, teria um ducado. Então aqui ele já está saindo da Vila Rica e indo até o Rio de Janeiro entregar essas cartas ao Visconde de Barbacena. Ai de quem na sua casa se deixar estar, sem supor que já partiu dessa terra tão bem montado o traidor. Aqui, novamente, ele retrata que o traidor, ele sai dessas terras, ele já está a caminho do império. Acorrei vizinhos, com toda a prudência, com o maior mistério, notai a passagem muito suspeitosa de Joaquim Silvério. Aqui, o povo, ela retrata que o povo ele já estava desconfiado que o Joaquim Silvério ele ia matar, ele ia entregar Tiradentes para a morte. Então, ela escreve aqui que o pessoal já estava muito, muito suspeito. Próximo slide, o último, é o romance 30. Ele é do riso dos tropeiros. O que eram os tropeiros? Os tropeiros eram aquelas pessoas muito importantes para a economia daquela época, que lideravam grupos de mula, comerciantes que eram como se fossem boiadeiros. Passou no macho Rosílio e sem parar o animal. Falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Quem que falava contra as leis de Portugal, gente? O Tiradentes. O Tiradentes, ele passou por esses tropeiros. Mostrando os montes, dizia que isso é terra sem igual, que debaixo desses pastos é tudo rico em metal. O que é terra sem igual? Era uma terra rica, era uma terra cheia de metal, era uma terra que as pessoas que estavam ali vivendo não aproveitavam. Por isso que rimos tanto. Mas quando ele aqui tornar, teremos a terra livre, salvo-se por um desar. Então, quando ele aqui tornar, ele fala que quando aqui são os tropeiros que estão contando essa poesia. Ele fala que quando aqui tornar, ele aqui tornar, quem que é ele? O Tiradentes. Quando ele voltar a Minas Gerais, a terra será livre, será das pessoas que moram lá, salvo-se por um desar. O metem numa enxovia e por sentença real o fazem subir a forca para a morte natural. Então aqui a gente percebe que subir a forca e morte natural é um paradoxo. Acontece isso proposital. Aqui eles fazem uma crítica, o lírico faz uma crítica, os tropeiros fazem uma crítica, falando que não foi morte natural. Ele foi impulsionado a subir na forca. E esse romance eu considero um dos mais importantes do livro. Eu tô quase terminando, não terminei ainda, por isso não posso falar que é o mais importante, mas para mim foi um dos mais importantes. Por quê? Porque ele conta desde o início até o final da história de Tiradentes, primeiramente, que são os tropeiros que contam, é como se fosse uma passagem, porque aqui a gente pode ver que ele passou no animal, no macho Rosílio, aqui era quando ele estava distribuindo as ideias, até a morte dele. Então, esse romance é muito importante para a gente entender o protagonista da Inconfidência. E por último, fim.
Obrigada por assistirem até o fim. Obrigada, professora Sueli, por ter dado essa oportunidade de trabalho maravilhoso. Eu tô amando esse livro, de verdade. Achei ele muito legal. É muito difícil não ter um livro de literatura que eu não goste. Esse daqui eu gostei muito. Ainda mais porque a gente vai associando o passado com o que a gente sabe sobre história com o livro, que ele conta de uma forma mais objetiva, mas é muito interessante, não deixa de ser interessante. Muito obrigada pelo trabalho, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau!